Prontinho, vamos aqui para nossa terceira lição. Quando eu falo terceira, é o terceiro box, né? A caixa que tem aqui com as lições. Mas ela pode ter mais de um capítulo. Então, dentro da primeira lição teve 2 capítulos, da segunda teve um capítulo, e aqui vamos dar um play. Então, nós temos aqui um capítulo para ser concluído. Então, comece a praticar noções básicas de HTML. Então, o legal do Mimo é que ele já começou na prática com a gente. Ele foi ensinando as tags na prática. Ele não simplesmente falou assim, ó, o B serve para isso, o P serve para isso. Ele não colocou uma lista de informações. Ele simplesmente já iniciou uma prática. Então, isso é muito bom e deveria ter em toda lição de HTML. Então, pode ver que nós temos aqui quantos parágrafos esta página de web terá. E aí é simples, né? A gente já sabe que o P são parágrafos. Então, nós temos ali o início e o fechamento do parágrafo 1 e o início e o fechamento do parágrafo 2. Então, nós sabemos que são 2 parágrafos que terão. Então, vamos clicar em 2 e enviar. Pode ver que deu certinho, 2 parágrafos. Continuar. Adicione a tag de fechamento que está faltando. É H1, então a gente sabe que isso é de cabeçalho maior. Nós vamos fazer o fechamento do H1. Então, pode ver que tome muito cuidado, que não é a barra ao contrário, é a barra para a direita, que é o fechamento. Ok. Adicione os trechos corretos para criar os cabeçalhos. Então, nós temos H1, H2, H3, na verdade H2 de novo, né? Então, nós vamos adicionar o início do H1, o início do H2 e de novo H2. E aí nós temos aí a abertura, cada um com o seu cabeçalho. Pode ver que é videogames e depois a mesmo tamanho para consoles games, mobile games. Continuar. Dê a este site o maior cabeçalho. A gente já sabe qual que é o maior, né, gente? Que é o H1. Então, a gente vai clicar aqui a abertura e o fechamento. Hello World. O que há de errado com esta página de web? Agora ele está começando a passar para a gente o que nós aprendemos, a identificar os erros. Então, nós vamos identificar primeiro. Logo no início já vemos um erro. Você consegue ver o erro? Bom, seria o H1. Então, pode ver que nós temos o H1 como fechamento logo no início. Pode ver, a barra ao contrário. É a barra direita, na verdade. E ele também está fechando. Então, no início, ele tinha que ter um H1 sem a barra. Para considerar ali o 3D Printers, é considerar como um cabeçalho de letra maior. Então, algumas tags de fechamentos estão faltando, não é isso, tá? Não há uma tag de abertura H1, então é exatamente isso. E o outro seria as tags de parâmetros não estão montadas corretamente. Então, na verdade, está tudo correto. A tag de parâmetro também tá, então é esse H1 que está faltando no início. Então, ok, nós tivemos como colocar a informação. O que há de errado com essas tags de ênfase? Então, pode ver que é a mesma consideração, ele não tem uma tag de abertura. Então, não há conteúdo dentro delas, há um sinal de barra na tag de abertura, então esse aqui é o problema, e não há uma tag de fechamento. Então, vamos enviar. Então, pode ver que está certinho. Codifique a tag de abertura que define o texto como importante. A gente já sabe que o texto é strong. Então, nós vamos abrir a seta, colocar o strong e fechar a seta, porque é uma abertura. Nós vamos clicar em play. Então, pode ver que o only é $29.99, né? Ele ficou em negrito. Vamos continuar. Por que a tag de quebra de linha é uma tag vazia? A gente sabe que era uma tag de alto fechamento. Então, por que não tem tag de abertura? Bom, seria uma informação. Por que não tem efeito na estrutura de uma página web? Porque não tem uma tag de fechamento. Então, pode ver que tanto a pergunta 1 quanto a resposta 1 quanto a resposta 3, ele uma fala da outra. Mas não é esse caso. Porque, na verdade, a tag de quebra de linha, ela não tem nenhuma tag de abertura, não tem uma tag de fechamento. Ela é uma tag de alto fechamento. Então, ela não tem efeito. Então, não adianta criar lá uma tag de a quebra de linha, né? Ele considera que é uma tag vazia porque não tem nem fechamento nem abertura. É uma tag só. Nós vamos colocar essa do meio. Errei. Ele não considera, tá vendo? Um primeiro erro faz parte do aprendizado. Então, deu a entender que não existia. Por quê? Porque ele fala que é uma tag de alto fechamento. Mas, na verdade, ele é uma tag que não tem fechamento. Ele é uma tag só de abertura e isso já por si só, ele já funciona. Então, ou seja, ele fala assim, você precisa
de vidas para completar as lições. Se você perdê-las, terá que esperar para recuperá-las. Como eu tenho várias vidas lá em cima, vou colocar entendi. E a gente já sabe que agora é essa tag de fechamento. Eu vou colocar de novo e vou colocar essa daqui. Pode ver que agora deu certo, ok? Faz parte do erro. Eu mesmo imaginei que por ela ser tag vazia, não consideraria nem como abertura nem como fechamento, e que ela não teria efeito, né, em uma página da web, é uma tag vazia. Mas na verdade ela tem, né? Então foi um pensamento um pouco diferente. Eu vou clicar em continuar. Exiba accept no botão, codificando entre as tags de abertura e fechamento. Então pode ver que agora eu tenho que colocar um conteúdo. E aí é simples, é só escrever accept ou colocar aqui a informação que já está pronta. Eu vou clicar play. Então agora ele tem um cabeçalho, ele tem um corpo de e-mail ali, que é um parágrafo, e ele tem 2 botões. Vamos clicar em continuar. Codifique a tag de fechamento do botão exibindo Book a Rooms. Book a Room. Então eu tenho aí o cabeçalho, eu tenho o parágrafo e eu tenho agora o botão. Eu preciso fechar esse botão, então eu vou clicar na seta com barra para a direita, o botão e a seta para a direita. Seta barra para a esquerda, barra para a direita, tá certo. Então, certinho, vamos continuar. O que há de errado com este código? Vamos ver. Eu tenho o botão inicial, e eu tenho dizendo para adicionar o cart, e eu tenho o fechamento. Para mim, para o meu conhecimento, para mim o código está correto, certo? Para mim não estou vendo nenhum erro. Vamos lá o que ele está dizendo. O texto dentro do elemento button tem um espaço. Bom, isso a gente já viu que não tem nenhum problema ter espaços dentro do texto. A tag de fechamento do botão está faltando uma barra. A gente já viu que não tá. Então ele tá a barra ali. Não há nada de errado com esse código. Para mim, não tem nada de errado. Vamos clicar aqui e enviar. Então acertei, não tinha nada de errado. Coloque o último botão abaixo do outro codificando BR. Então pode ver que eu tenho aqui o H4, que é um cabeçalho de um certo tamanho, o botão abertura e fechamento. E ele está pedindo para a gente colocar um último botão do outro abaixo do outro, codificando o BR. Então pode ver que eu tenho que colocar o BR. Então eu vou clicar aqui em abertura. Deve ser um parágrafo, não que é um embaixo do outro. Então vou clicar a seta para a esquerda, o BR e seta para a direita. Isso é o suficiente, ou seja, eu tenho uma linha dizendo Synap e embaixo ele vai pular por causa do BR e vai... Bom, então ele colocou, né? E vamos verificar. Olha lá, ficou o Synap em cima e o login embaixo. Agora, coloque o botão exibindo Copy to Clipboard ao lado do outro botão na página web. Então pode ver que eu tenho o cabeçalho no H4, o P, que é o parágrafo, e eu tenho um botão, que é o vote. Então ele falou que é do lado, clipboard ao lado do outro botão. Então eu não vou colocar um BR para poder ele pular a linha, senão ele vai fazer uma quebra. Eu só vou colocar ali do lado. Então eu vou fazer a abertura do botão, eu vou colocar a frase e eu vou fechar a abertura. Prontinho, para ver que ele ficou do lado, eu não precisei pular. Continuar. E agora ele vai dar a finalização da nossa lição. Ok? Então é isso, gente. Por enquanto, a gente finalizou aí várias lições, né, até agora, e voltaremos na próxima. Muito obrigado.